Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre potenciação de números inteiros. Só relembrando o que é uma potenciação, que é uma multiplicação onde os fatores são iguais, ou seja, uma multiplicação de fatores iguais. E aqui tem um exemplo de uma potenciação, que é a elevado a n. Sempre o número que está embaixo ele é chamado de base e o que está em cima é chamado de expoente. E a base é o fator que se repete na multiplicação, ou seja, o número que se repete na multiplicação é a base. E o expoente, ele indica quantas vezes a base vai se repetir, certo? Tem uma observação aqui que A tem que ser um número natural e N tem que ser maior que 1, mas é coisa simples. Então já sabemos, né? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Uma potenciação possui base e expoente. Base é o número que se repete na multiplicação. Expoente é quantas vezes ele se repetiu. E potência é o resultado dessa multiplicação, que a gente vai ver agora. Então, temos aqui alguns exemplos de potenciação de números inteiros. Nesse primeiro exemplo aqui eu tenho mais 2 elevado à quarta potência. Como vocês devem lembrar, a leitura, né, de fração de potência, perdão. Então, nesse primeiro exemplo aqui, como a base é positiva, a gente não precisa nem se preocupar, né? Só é fazer de forma direta, ó. Mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2, certo? Sempre que a base for positiva, o resultado vai ser positivo. Não importa qual seja o expoente. Se a base é positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Dá para ver, né? Ficou bem pequenininho. Na letra B, já temos uma base negativa. Vamos começar aqui, ó, repetindo, ó. O expoente é 4, então a base vai se repetir 4 vezes, né? Então, ó, lembrem-se, quando a base é negativa, se o expoente for um número par, o resultado fica positivo. Se fosse um número ímpar, o resultado ficaria negativo. Se você não quiser lembrar essa regra, é só fazer a multiplicação dos sinais, ó. Menos e menos, mais e menos, menos e menos, mais. Mas só lembrar, se a base é negativa, você olha para o expoente. Se ele for par, o resultado dá positivo. Se ele for ímpar, o resultado dá negativo. Certo? Então temos uma potência que a base é menos 2 e o expoente é 4. Como eu falei para vocês, o expoente indica a quantidade de vezes que a base vai se repetir na multiplicação. Então, ó, o expoente é 4. Então, eu repeti 1, 2, 3, 4. Como o expoente aqui é par, o resultado fica positivo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Do mesmo jeito do outro, né? Porque a base e o expoente são os mesmos. Só muda um pouquinho o sinal, né? Mas percebeu que vai dar o mesmo resultado. Tranquilo? Então, sempre que o expoente for par, o resultado dá um número positivo. Certo? Agora, quando o expoente é ímpar, se a base for positiva, como esse exemplo aqui, ó, mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. O expoente é 3, repetir 1, 2, 3 vezes, né? Se a base é positiva, não importa o expoente par ou ímpar, o resultado vai dar positivo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Nesse caso aqui, ó, a base é negativa e o expoente é ímpar. Então vamos lá, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado dá
negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tranquilo? Só relembrando, ó. Se a base é positiva, o resultado sempre vai dar positivo. Se a base é negativa, se o expoente for par, dá um número positivo. Se o expoente for ímpar, dá um número negativo. E a resolução é a mesma, ó. Tenho a base aqui que é mais 2 e o expoente que é 4. Como eu falei para vocês, a base é o número que se repete na multiplicação, né? E o expoente é quantas vezes essa base vai se repetir. Tranquilo? Temos aqui alguns casos particulares, ó. Perceba, potência com expoente 1. Sempre que você tiver uma potência e o expoente for 1, o resultado é a própria base. Então aqui, ó, vai ser mais 9. Não precisa colocar o parênteses, coloquei, mas não precisava, certo? Aqui vai ser menos 8. E aqui vai ser 0. Sempre que o expoente for 1, o resultado é a própria base. Por quê? O expoente não indica quantas vezes o número vai se repetir. Então, se ele vai se repetir uma vez, ele vai multiplicar por outro número, né? Tranquilo? Expoente 1, o resultado é a própria base. E o expoente 0, sempre que o expoente for 0, lembrem disso, o resultado vai ser 1. Não importa a base, se o expoente é 0, o resultado sempre vai ser 1. Continuando aqui com mais exemplos, ó. Menos 3 ao quadrado. Lembra quando o expoente é 2, lê-se ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai ser, ó, menos 3 vezes menos 3. Não é 2? Se repetiu duas vezes. Se a base é negativa, né? Ó, mas o expoente é um número par. Então o resultado vai dar positivo. 3 vezes 3, 9. Só é lembrar, ó, menos vezes menos, mais. Tranquilo? Se a base é positiva, você já sabe que o resultado vai dar positivo, né? Ó, mais 3 ao cubo. Então vai ser, ó, mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Sempre vai dar positivo, né? Então, ó, expoente 3, repetir 1, 2, 3 vezes em uma multiplicação. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tranquilo? Na letra M, eu tenho aqui menos 3 elevado à quinta potência. Então, vai ficar, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu vou colocar o restante aqui embaixo, né? Ó. Lembre, ó, a base é negativa, né? O expoente é ímpar. Se o expoente é ímpar, dá negativo. Então, 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, né? 81 vezes 3, 243.